Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre, nós estamos estudando o quarto trimestre de 2024, as promessas de Deus, né? A CPAD é a Casa Publicadora do povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma CPAD, uma loja, e ali você compra materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD agora está na rua João Tobias 360, no Belenzinho, ali bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Então ali você procura o Moisés, a Berenice, o pastor Jefferson e toda a equipe para você comprar o seu material evangélico. Também no térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, você também encontra ali materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Ali você procura o pastor Silas e o irmão Alex, tá? E ali você também compra revistas, bíblias, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo, nosso cooperador, direto aqui no canal. Ele, quando você compra na Provix Online, você ajuda diretamente aqui o nosso canal, o canal do professor Álvaro Bruno. E tem a chave Pix aí, que é o número do telefone com DDD 11. Se você quiser cooperar conosco, fique à vontade. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas sejam também abençoadas por Deus. Deixe aqui, por gentileza, um comentário aqui no rodapé, alguma coisa que você possa falar, um bem-vindo, uma paz do Senhor, fazer alguma crítica construtiva. Isso vai ser fundamental. Quero agradecer ao irmão Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido esse espaço para que nós montarmos o nosso estúdio provisório. Que Deus abençoe irmão Reginaldo e sua família, e também o irmão Josué, né, marido da irmã Marilena, que também congrega lá no BNH, na nossa congregação, onde estamos servindo a Deus, também tem sido um braço amigo aqui, cooperado conosco, tá bom? Dito tudo isso, vamos à lição número 3, lembrando que o comentarista desta lição é o pastor Elinaldo Renovato. Ele tem vários livros publicados pela CPAD, e é um homem preparado para nos orientar na palavra de Deus. Vamos lá, lição 3, 20 de outubro de 2024, as promessas de Deus para a igreja. Texto áureo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Verdade prática: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, promessa de poder e promessa de glorificação final do nosso corpo. Leiamos isso aí na leitura bíblica em classe, Mateus 28, do 18 ao 20, Marcos 16, de 15 a 18, e Atos 1, do 6 ao versículo de número 8. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes,
e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que glória, né? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os objetivos desta lição são os seguintes: primeiro, apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. Segundo objetivo, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da Igreja no mundo. E terceiro objetivo, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Vejamos então aqui, a palavra-chave é igreja, igreja com letra maiúscula. A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. A igreja foi idealizada pelo Pai, foi edificada por Cristo e ela é guiada pelo Espírito Santo. A igreja, ela é a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, para servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Isso é igreja. Por isso vamos estudar nessa lição a respeito da natureza das promessas de Deus feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus, que Deus fez para a igreja. Vejamos no primeiro tópico, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Primeiro, a promessa de sinais sobrenaturais. Sinais. Vejamos. O Evangelho de Mateus revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. O que é essa grande comissão? Nessa grande comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Ide, ensine e batize. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Então, é feita a grande comissão e tem os sinais para comprovar que Deus está no negócio. Dessa forma, como igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, que é esse o nosso papel, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Então, quando há a mensagem de arrependimento e salvação, nós temos que esperar que aconteçam milagres, sinais da parte de Deus. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Deus salva, Deus cura, Deus liberta e Deus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Esse é o nosso projeto de igreja, é o projeto de Deus para nós. A promessa de sinais sobrenaturais. A promessa de revestimento de poder, com base na promessa de Cristo para seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto ao céu, faz uma promessa de capacitação espiritual para
a proclamação do Evangelho de Cristo. Qual é a capacitação? Recebereis a virtude do Espírito Santo, com letra maiúscula. É a promessa, nós entendemos assim, é a promessa do batismo no Espírito Santo, para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Então, nós chamamos de revestimento de poder, poder sobrenatural, né? Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito Santo também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, em nosso bairro, em nossa cidade, em nossa nação. Então, nós somos capacitados para sermos testemunhas de Cristo. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Então, é muito importante todo cristão ser revestido do poder do alto. E recebereis, ele diz, e recebereis a virtude do Espírito Santo. A pessoa ser fortalecida com a presença do Espírito Santo. E para que isso? Para ser testemunha, para evangelizar, ter poder do alto para fazer a obra de Deus. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. O que significa isso? Ao longo da Bíblia, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente, ou de maneira bem primária, ela é de natureza espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus: edificarei a minha igreja. A palavra grega para igreja aqui é eclésia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Então, eclésia são os chamados para fora, para fora do mundo. Agora forma a igreja. Isso é possível somente pela obra poderosa de nosso Senhor Jesus lá na cruz. Isso só é possível através da cruz de Cristo. Por isso a igreja, ela é denominada no Novo Testamento, ela tem algumas nomenclaturas. Ela é denominada como corpo de Cristo, Colossenses 1:24, como templo de Deus, 1 Coríntios 3:16, e como a noiva de Cristo, Efésios 5:25-27. Então veja que são terminologias para designar a igreja de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Então essas promessas, ela tem que se cumprir na igreja e através da igreja. São promessas espirituais para uma instituição espiritual. A igreja, ela é espiritual e ela se concretiza em físico. Ela é espiritual através de pessoas que se relacionam em comunidade e em amor, e aí ela é um aglomerado de pessoas convertidas ao Evangelho, formando a igreja invisível de Cristo. Portanto, a igreja, ela é espiritual. Por isso que não pode a pessoa querer ser cristão, querer servir a Deus sem igreja. Não tem como. É o famoso desigrejado. Como é que você vai ser fora? Você pode ficar fora de uma instituição, mas fora do corpo de Cristo, a igreja invisível, você vai ficar fora. Porque a igreja invisível, ela se concretiza no visível, no real.
Então não tem como a pessoa ser crente sem igreja. Essa é a nossa visão. As promessas de Deus para a igreja. Primeiro, promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como já vimos no Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a da vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Então, todo salvo em Cristo Jesus, ele recebe a vida eterna, o direito à vida eterna. Essa promessa é para todo aquele que crê. João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Então, a pessoa que é salva, ela recebe a promessa da vida eterna. Mas tem uma outra promessa, a promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto. Para que poder do alto? Para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos outorgou, a palavra que ele nos confiou, tá? Nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, Atos 1, 5 e 8. Foi experimentada naquele tempo, cita aí a casa de Cornélio, por exemplo. As pessoas foram impactadas pelo poder de Deus, elas foram batizadas no Espírito Santo, e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. Veja como é maravilhoso receber a promessa de poder e vê-la confirmada na nossa vida. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. É assim que nós cremos. Nós cremos que o poder de Deus não cessou, que os dons espirituais não cessaram, que eles continuam vigorando ainda hoje. Essa é a nossa doutrina de linha pentecostal. Nós cremos assim. Terceiro, a promessa da glorificação do nosso corpo. Esse corpo aqui, ele vai ser um dia glorificado. No mesmo corpo do texto bíblico, em que se encontra a promessa de revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Deus voltará, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Atos 1 e 11. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido lá em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então há uma promessa, Jesus vai voltar. A palavra de Deus nos mostra que quando o Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3 e 2. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como também ele nos conhece. 1 Coríntios 13 e 12. Que promessa gloriosa! Então nós também teremos corpos glorificados como o do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então essa é uma promessa da glorificação do nosso corpo. Então temos aí a promessa da vida eterna, a promessa de poder e a promessa de glorificação
do nosso corpo. Vamos à parte 3, condições para viver as promessas de Deus. Primeiro, aí essas promessas, elas são condicionais. É preciso crer. Aqui tem que ter fé. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Então tem que ter fé. A Bíblia mostra, nós já falamos um pouquinho sobre isso, que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Lembrando, ele vinha de uma família idólatra, ele era um senhor já de idade, a sua esposa era uma senhora já de idade, só relembrando a aula anterior, e além de tudo ela era estéril. Você perdeu essa aula? Tem aqui uma playlist preparada pelo pastor Fernando, vai lá, assista para você não perder nada. Tá? Ele recebeu uma promessa, ele creu em Deus, ele perseverou na fé, conforme diz Romanos 4:3, e isso lhe foi imputado como justiça. Então ele se tornou o pai da fé. Nesses últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder, na força do poder de Deus. Então, é preciso crer, é preciso ter fé. Isso é fundamental, tá? Para que as promessas de Deus aconteçam. Segundo, é preciso ser fiel. É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar diante dele de maneira fiel. Relacionamento transparente, um relacionamento sincero. Os discípulos de Cristo, conforme mostra lá em Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, eles receberam a promessa, ficaram lá, e no capítulo 2 a promessa, no capítulo 2 de Atos, a promessa se cumpriu. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que lhe tirou os bens, os filhos e a saúde, Jó manteve-se fiel. Jó capítulo 1, 21. Jó manteve-se íntegro diante de Deus. Como Daniel também, que lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Ele não mudou, ele continuou orando, ele continuou fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Então, é preciso ser fiel. É preciso permanecer fiel até o fim. Não pode desistir, não pode parar no meio do caminho. Não pode parar de andar. Tem que continuar andando, servindo a Deus, sendo fiel ao Todo-Poderoso. Então, é preciso crer, é preciso ser fiel e agora é preciso obedecer a Deus. É preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Então, tem que obedecer. Deus mandou ficar, fica. Deus mandou andar, ande. Deus mandou ir, vá. Se Deus mandou, cumpra. Tem que obedecer. Nós temos que obedecer. É preciso obedecer a Deus. E aí ele diz: há tanto valor para Deus na obediência
que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. 1 Samuel 15, 22. Deus não quer sacrifício. Ele prefere obediência. Ele prefere que você obedeça. Ah, mas eu gosto de jejuar, eu gosto de ir para o monte, mas eu não obedeço o pastor, eu não obedeço a igreja, eu não obedeço o patrão, eu não obedeço ninguém. Consequentemente, você também não obedece a Deus. Então, sem obediência, nada se faz no reino de Deus. Nenhuma promessa se cumpre no reino de Deus sem a obediência. Depois ele diz, assim é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Atos 3,19. Tá? Santa obediência. Exercite obedecer. Obedeça homens primeiro, porque obedecendo homens você estará obedecendo a Deus, porque homens foram constituídos autoridades por Deus. Então, quando eu obedeço à autoridade, eu estou obedecendo a Deus, que constituiu essas autoridades. E Paulo, escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito, escrevendo cartas, ele manda que nós obedeçamos às autoridades. Romanos 13, verso 1, fala que as autoridades foram constituídas por Deus. E nós devemos nos submeter às autoridades. Portanto, obedeça. É preciso crer, é preciso ser fiel e é preciso obedecer a Deus. Por último, concluindo, ele diz, as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Tem muito valor as promessas de Deus. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Então veja que a igreja, ela é primariamente espiritual, ela é acima de tudo espiritual. É evidente que as organizações, elas são importantes para dar um norte, para ter ensinamentos. Então a igreja física, visível, ela é a expressão da igreja invisível. E nós precisamos nos submeter e obedecer às normativas desse corpo. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. De todos que são igreja e que fazem parte da igreja. Nele, por meio de Cristo, viveremos as promessas de vida eterna, viveremos a promessa de poder e viveremos a promessa da glorificação do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis, ou seja, os planos de Deus, eles não têm como falhar. As promessas de Deus para a igreja não vão falhar. Não falharam até aqui. Portanto, elas não falharão no futuro também, porque o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele é todo poderoso. A vontade dele se cumpre e as promessas dele vão se cumprir, porque Deus não pode falhar. Aqui então, nós finalizamos a lição 3 do dia 20 de outubro de 2024, as promessas de Deus para a igreja. Se você perdeu alguma lição anterior, tem aqui embaixo uma playlist, vai até lá, assista, reassista, mas não se esqueça, deixa o seu ok, tá, o seu joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal, confirma lá se você está inscrito, incentive outras pessoas também a se inscreverem no nosso canal, isso é muito importante, tudo precisa ter crescimento, nosso canal, o canal do professor Álvaro Bruno, também precisa crescer, também precisa chegar mais longe, também precisa alcançar mais almas,
Esse trabalho aqui é um trabalho para o reino de Deus. Isso aqui não é projeto pessoal meu. Isso é obra de Deus, é projeto de Deus. Nós nos sentimos impelidos a fazer esse trabalho para a glória de Deus. Então, deixa aqui embaixo também seus comentários, suas observações, suas críticas construtivas. Isso vai ser muito importante para nós e para a plataforma do YouTube. Um abraço apertado, Deus te abençoe. Terminamos a lição número 3 e até o próximo domingo, se Deus quiser.